Olá, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre transtornos alimentares. Então, o que seriam os transtornos alimentares? São doenças que afetam particularmente adolescentes e adultos jovens, mas com uma alta prevalência do sexo feminino, levando prejuízos significativos psicológicos, sociais e aumento de morbidade e mortalidade. Segundo o DSM-5, há diversos transtornos alimentares, mas os três principais seriam anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. Os médicos da atenção primária muitas vezes serão os primeiros e os únicos a atender os pacientes com esses transtornos. Dessa maneira, é muito importante saber diagnosticar e tratar precocemente esses pacientes, já que isso aumenta as taxas de recuperação. Além disso, durante a consulta, é necessário que o médico permita ser um local de escuta ativa, para que os pacientes se abram em relação aos seus hábitos e sentimentos, o que permite realizar esse diagnóstico. Outro ponto importante é que nem toda preocupação com peso ou imagem corporal é um transtorno alimentar, e nem todos os pacientes com transtorno alimentar preenchem todos os critérios. Então, o médico deve estar bem atento a diversas formas de apresentação desses transtornos. Na maioria das vezes, as queixas que chegam na atenção primária não são do transtorno em si, mas questões físicas ligadas a esse. Então, somáticas de cansaço, intolerância ao frio, irregularidade menstrual, constipação, dor abdominal, mudanças de peso, e não questões relacionadas aos hábitos alimentares ou sentimentos específicos em relação ao seu corpo ou ao ato de comer. Dessa maneira, o médico deve sempre suspeitar de transtornos alimentares, perguntando sobre o apetite, o seu consumo alimentar, já que o paciente não procura atendimento médico pelo transtorno em si, mas sim por consequências físicas desse. Existem diversos testes relacionados ao rastreamento dos transtornos alimentares. O SCOFF estaria relacionado a perguntas bem simples e que pode ser usado pelo público em geral, que tenta entender esse problema a fim de buscar ajuda profissional. O médico pode se utilizar desse teste para iniciar uma suspeita de transtorno alimentar e, com isso, se aprofundar na abordagem de seu paciente em busca de informações mais específicas para a caracterização e preenchimento dos critérios diagnósticos. Cada uma das perguntas tem uma letra principal característica da sigla SCOFF, porém, em português isso se perde. Mas as perguntas seriam: você provoca vômito quando você está se sentindo desconfortavelmente cheio? Você se preocupa de ter perdido o controle do quanto você come? Você perdeu recentemente mais de 5 quilos no período de 3 meses? Você acredita estar gordo quando, apesar das outras pessoas dizerem que você está muito magro? Você diria que a comida domina a sua vida? Então, dá-se um ponto para cada resposta sim a essas perguntas, e se o paciente possuir 2 pontos ou mais, há sim uma preocupação com transtornos alimentares. Claro que o médico deve complementar com outras perguntas, como histórico familiar de transtornos alimentares, se há presença de comorbidades relacionadas a distúrbios do humor, ou se o paciente realiza atividades relacionadas a promover um emagrecimento. Tudo isso é muito importante também para vocês pensar no transtorno alimentar. Agora, falando um pouco especificamente sobre cada um dos transtornos, sobre a anorexia nervosa, a gente tem a diminuição do consumo alimentar, o medo de ganhar peso, um distúrbio da imagem corporal e que frequentemente esses pacientes não têm habilidade de reconhecer a gravidade do seu estado de saúde. Então, os critérios diagnósticos, nesse caso, são três. A primeira é de restrição da ingesta calórica em relação às necessidades, levando a um peso corporal significativamente baixo no contexto de idade, gênero, trajetória de desenvolvimento e saúde física. Além disso, há um medo intenso de ganhar peso ou de engordar, ou comportamento persistente que interfere no ganho de peso, mesmo estando com peso significativamente baixo. E o C é de perturbação no modo como o próprio indivíduo, ou o próprio peso, ou a forma corporal são vivenciados, e uma influência indevida do peso ou da forma corporal na autoavaliação ou ausência persistente de reconhecimento da gravidade do baixo peso corporal atual. E esses três comportamentos devem estar presentes por pelo menos 3 meses.
Então, na atenção primária, os achados comuns que a gente pode encontrar nesses pacientes que não esses comportamentos são clínicos de amenorreia ou menarca atrasada, hipotensão, hipotermia, bradicardia, laboratoriais de anemia, leucopenia e outras alterações endócrinas. E devemos ficar muito atento a comorbidades nesse caso de depressão, fobia social e transtorno obsessivo compulsivo. Então, a anorexia nervosa possui dois subtipos. O primeiro é o restritivo. Então, durante os últimos 3 meses, o indivíduo não se envolveu em episódios recorrentes de compulsão alimentar ou comportamento purgativo, que a gente vai ver mais para frente quais são as características dessas duas questões. Então, nesse subtipo, a perda de peso é essencialmente devido à dieta, à ingestão insuficiente para aquele indivíduo. Já o subtipo de compulsão alimentar purgativa, nos últimos 3 meses, o indivíduo sim se envolveu em episódios recorrentes de compulsão alimentar purgativa. E nesse caso, a gente pode ter diversas apresentações, então pode ter uma alternância entre tentativas de dieta rigorosa, com compulsão intermitente, ou episódios de purgação. A classificação da gravidade da anorexia nervosa leva em conta o MC do paciente. Então, vai desde leve, sendo maior que 17, até extrema, sendo um MC menor do que 15. Já nos casos de bulimia nervosa, a gente tem episódios de compulsão alimentar combinados com formas inapropriadas de interromper o ganho de peso. Além disso, há medo de ganhar peso, um desejo intenso de perder peso e uma extrema insatisfação com o corpo. Os critérios, então, a necessidade de ter episódios recorrentes de compulsão alimentar. Então, o que seriam esses episódios? Há uma ingestão em um período de tempo determinado, como por exemplo a cada 2 horas, de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria dos indivíduos consumiria no mesmo período, sob circunstâncias semelhantes. Além disso, há uma sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio. Os comportamentos há também a existência de comportamentos compensatórios inapropriados recorrentes a fim de impedir o ganho de peso. Esses comportamentos, então, seriam vômitos autoinduzidos, uso indevido de laxantes, diuréticos ou outros medicamentos, jejum ou exercício em excesso. Então, nesse caso, a compulsão alimentar e os comportamentos compensatórios inapropriados ocorrem, em média, no mínimo uma vez por semana durante 3 meses. Além disso, a autoavaliação é indevidamente influenciada pela forma e pelo peso corporal, e a perturbação não ocorre exclusivamente durante os episódios de anorexia nervosa. Então, esses comportamentos não são durante apenas o episódio de anorexia nervosa, senão a gente iria classificar como um subtipo de compulsão alimentar purgativa, né? Então, tem que ocorrer em outras ocasiões também. Os achados, então, que a gente pode encontrar na atenção primária clínicos seriam de refluxo gastroesofágico devido à grande quantidade de vômitos autoinduzidos, constipação devido ao uso inadequado de laxantes, ciclo menstrual irregular, desidratação e laboratoriais, principalmente distúrbios eletrolíticos. A classificação da gravidade da bulimia nervosa, então, leva em conta a quantidade média de episódios de comportamentos compensatórios inapropriados por semana, que vai desde leve, uma média de 1 a 3 episódios, a extrema, uma média de 14 ou mais episódios por semana. Já no transtorno de compulsão alimentar, a gente tem também episódios de compulsão alimentar. Porém, ao contrário da bulimia nervosa, não tem comportamento compensatório inapropriado a seguir. Então, a pessoa ingere uma grande quantidade compulsivamente de alimento, porém, não faz nada para que isso seja revertido. Então, não apresentam ímpeto excessivo por magreza e geralmente tentam esconder o comportamento por vergonha ou culpa. Então, os critérios de diagnóstico desse transtorno são, como bulimia nervosa, a presença de episódios recorrentes de compulsão alimentar. Além disso, esses episódios devem estar associados a 3 ou mais dos seguintes aspectos. Então, comer mais rapidamente do que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio, comer grandes quantidades de alimento na ausência de sensação física de fome, comer sozinho por vergonha do quanto se está comendo, sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou muito culpado em seguida.
E todo esse quadro gera um sofrimento marcante, em virtude também dessa compulsão alimentar. Os episódios de compulsão alimentar ocorrem em média ao menos uma vez por semana durante 3 meses, e a compulsão alimentar não está associada ao uso recorrente de comportamento compensatório inapropriado, como a bulimia nervosa, e não ocorre exclusivamente durante o curso de bulimia nervosa ou anorexia nervosa, senão a gente iria classificar como esses transtornos e não de transtorno compulsivo alimentar. Então, os achados comuns, principalmente clínicos, é que metade dos indivíduos com esses transtornos é obesa. Então, a obesidade grave é um efeito de longo prazo em mais de 3% dessa população. E, além disso, associações marcantes como insônia, menarca precoce, dor no pescoço ou no ombro ou na região lombar, dor muscular crônica e transtornos metabólicos. Já a classificação da gravidade desse transtorno compulsivo alimentar leva em conta também a quantidade de episódios de compulsão alimentar por semana. Então, vai desde leve, numa média de 1 a 3 episódios, até extrema, numa média de 14 ou mais episódios. Em relação ao tratamento dos transtornos alimentares, a gente tem 3 grandes pilares. O primeiro, de hospitalização, depende bastante da condição médica do paciente, mas a gente deve pensar nele principalmente nos casos de anorexia, já que nesses casos a gente tem grande taxa de desidratação, desnutrição, desequilíbrio eletrolítico, principalmente porque há uma quantidade de alimentação inadequada, né? Além disso, um outro pilar seria da psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que na anorexia nervosa a gente tem um foco em monitorar a ingestão alimentar e seus sentimentos e emoções em relação a isso. Na bulimia nervosa, a gente tenta alterar as crenças sobre comida, peso, a sua imagem corporal ou o autoconceito global que a pessoa tem de si mesma. E no transtorno compulsivo alimentar, a gente tenta diminuir essa compulsão alimentar em si. Já na questão da farmacoterapia, há diversas questões. Há muitas pesquisas que tentam ver a relação dos medicamentos com esses transtornos, como, por exemplo, associar antipsicóticos na anorexia nervosa para tentar diminuir essa questão do pensamento obsessivo de não comer, né? De não ingerir grande quantidade de comida, porém, nada disso é aprovado clinicamente. Segundo o FDA, há apenas o uso de fluoxetina 60 mg por dia para bulimia nervosa. Mas, porém, a gente tem pesquisas que indicam melhoras no humor e da compulsão alimentar com o uso de fluvoxamina, citalopram e sertalina nos casos de transtorno compulsivo alimentar. Mas, como eu disse, clinicamente só é aprovado o uso de fluoxetina nos Estados Unidos para bulimia nervosa. Então, a conclusão é que há uma grande importância do conhecimento, de diagnóstico e manejo do paciente com transtornos alimentares na atenção primária, visando aumentar as taxas de remissão e de qualidade de vida dos pacientes. Como vimos, muitas vezes é necessária uma investigação mais profunda, com realização de perguntas específicas sobre o hábito alimentar e seus sentimentos, além de um local que permita a abertura do paciente. Outro ponto importante também seria que, a partir de queixas comuns e inespecíficas na atenção primária, o médico possa pensar, né, um transtorno alimentar como um diagnóstico diferencial para esse paciente, porque ele não vai buscar atendimento médico por causa de transtornos, mas sim, muitas das vezes, por causa de queixas inespecíficas físicas devido a esses transtornos. Muito obrigada pela atenção. Essas são as referências utilizadas.